Nesse vídeo, nós iremos falar de controle de versão com o GitHub. Primeiramente, o que é controle de versão? Controle de versão é um sistema que registra as mudanças feitas em um arquivo ou em um conjunto de arquivos ao longo de um tempo, de tal forma que você possa recuperar versões específicas desse conjunto de arquivo. Nós temos dois tipos de controle de versão: os centralizados e os distribuídos. Num sistema de controle de versão centralizado, nós temos um único servidor central que contém todos os arquivos versionados e vários clientes que podem resgatar os arquivos do servidor. Nesse cenário, o servidor central é um ponto de falha, ou seja, se o servidor ficar offline por algum tempo, ninguém pode trabalhar em conjunto ou salvar novas versões durante esse período. Como exemplo, nós temos o CVS e o Subversion. Esse esquema demonstra um sistema de controle de versão centralizado. Eu tenho um servidor com inúmeras versões do mesmo conjunto de arquivos e eu tenho alguns clientes com as últimas versões desse conjunto de arquivos. Num sistema de controle de versão distribuído, os clientes não fazem apenas cópias das últimas versões dos arquivos, eles são cópias completas dos repositórios. Nesse cenário, se um servidor falhar, qualquer um dos repositórios dos clientes pode ser copiado para o servidor para restaurá-lo. Como exemplo, nós temos o Git e o Mercurial. Esse esquema demonstra o funcionamento desse tipo de servidor. Nós temos um servidor com inúmeras versões de um conjunto de arquivos e nós temos alguns clientes com cópias fiéis do servidor. Se o servidor falhar, eu posso simplesmente enviar os dados do cliente para o servidor e o serviço está restabelecido. Quais são os pré-requisitos para utilizar o GitHub? Primeiro, eu preciso de acesso à internet para poder sincronizar os meus arquivos com o servidor do Git, além de uma conta no GitHub. Agora nós iremos ver como integrar o GitHub ao NetBeans. Eu tenho três situações possíveis: um novo projeto, um projeto existente que eu fiz uma alteração nesse projeto, e quando eu quero fazer um clone do projeto existente no servidor do Git que não tem na minha máquina. Quando eu tenho um novo projeto, o que eu preciso fazer? Primeiro, acessar a conta do GitHub e criar um repositório. Uma vez que eu criei o repositório, ele vai gerar uma URL de acesso e eu preciso copiar essa URL que eu vou utilizar no meu projeto no NetBeans. Dentro do NetBeans, o primeiro passo a ser feito é inicializar o repositório. O que seria a inicialização? Seria dizer para o NetBeans que aquele projeto está apto a utilizar o Git. Feito isso, eu preciso fazer um commit desses arquivos. O que é um commit? Ele vai selecionar todos os arquivos que tem dentro do projeto, que ainda não estão no servidor do Git, que no caso são todos, como é um projeto novo, né? Vai fazer uma marca de uma versão para esses arquivos e eu vou dar uma descrição para essa versão. Isso vai estar disponibilizado para mim no servidor, onde eu posso saber, ó, esse arquivo está na versão X. Após feito o commit, eu preciso fazer um push. O que é um push? É enviar os dados do meu computador para o servidor do Git. Nesse momento é onde eu vou configurar o projeto para acessar o repositório. Eu vou pegar aquela URL que eu copiei quando eu criei o repositório e vou colocar no NetBeans para ele saber para onde tem que mandar esse projeto. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos acessar o site do GitHub para criar o nosso repositório. Vou clicar aqui no Sign In, entrar com os meus dados de usuário e senha. Na tela inicial eu tenho a opção aqui de novo repositório, ó, New Repository. Vai ser solicitado que eu informe um nome para o repositório, eu vou chamá-lo de exemplo GitHub. Uma vez que eu informei o nome, eu vou clicar na opção Create Repository. O repositório vai ser criado e ele vai gerar a URL que eu preciso para acessar, para configurar o meu projeto no NetBeans. Eu posso selecionar e copiar ou clicar nesse botão aqui que vai copiar automaticamente. Aqui dentro do NetBeans eu tenho um projeto já criado, então o que eu preciso fazer? A primeira coisa é iniciar um repositório. Como é que eu faço isso? Botão direito sobre o meu projeto, Versioning, Initialize Git Repository.
OK para confirmar. Nesse momento ele habilitou o uso do Git com esse projeto. Uma vez que ele está inicializado, eu preciso fazer um commit desses dados. Botão direito sobre o projeto, Git, commit. Serão exibidos os arquivos que serão commitados, né? O que vai acontecer com esses arquivos, eles estão sendo adicionados. Eu vou fornecer uma descrição para essa versão, vou fazer um commit. Confirmo essa segunda opção aqui. O que vai acontecer? Ele marcou um conjunto de arquivos para ser enviado para o GitHub. Uma vez que eu commitei, eu tenho que fazer um push. Botão direito sobre o meu projeto, Git, remote, push. Nesse momento, eu vou informar a URL que eu copiei lá no site do GitHub, quando eu criei o meu projeto. Então, vou colar aqui dentro, vai ser solicitado meu usuário e minha senha, vou informar aqui. Próximo. Vou selecionar o meu projeto, né? Próximo, finish. Nesse momento, os dados do projeto estão sendo enviados para o servidor. Você pode notar aqui, está dando um pushing aqui embaixo. Ele está enviando os arquivos. Vou confirmar essa questão aqui. Se eu voltar lá para o site do GitHub, no meu projeto, no meu repositório, eu vou ver que agora eu tenho um conjunto de arquivos dentro do repositório marcados com aquela descrição de versão que eu dei, versão inicial. Bom, quando eu tenho um projeto já salvo, já atualizado no GitHub, e eu fizer alguma alteração no meu código, eu posso atualizar esse projeto no GitHub. Para fazer essa atualização, o que eu preciso fazer? O primeiro passo é fazer um commit dos arquivos. O sistema vai separar os arquivos que foram modificados e eu vou dar um apelido para essa versão. No futuro eu posso resgatar somente os arquivos que têm essa versão. Após o commit, quando eu estou fazendo atualização de projeto, eu preciso utilizar um pool, principalmente se eu estiver trabalhando em equipe. Se eu for o único gestor desse repositório, o pool passa a ser desnecessário. Agora, quando eu estou em equipe, qual é a utilidade do pool? Imagina que eu tenho duas pessoas trabalhando no mesmo projeto, os dois baixaram a mesma versão para trabalhar e o outro desenvolvedor, já fez um push da versão dele. Se eu fizer um push da minha versão, eu vou sobrepor a versão anterior. Então o pool, o que faz o pool? O pool vai pegar a versão atual que eu tenho no servidor e vai mesclar com a minha. Vai unir os códigos. Caso haja algum conflito, ele vai abrir para eu escolher, para eu tomar uma decisão. Qual código eu quero? O que está na minha máquina ou o que está no servidor? Ou vou misturar esses dois códigos? Bom, feito o pool, o que eu preciso fazer? Um push, que é o que? Enviar esses dados do meu computador para o servidor do Git. Vamos fazer uma alteração do código então, para a gente ver como é que funciona a questão da atualização. Vou escrever uma outra linha de código aqui. Teste de atualização de repositório. Quando eu salvar o arquivo, você perceba que o arquivo vai ficar de uma cor diferente. Se eu colocar o ponteiro do mouse sobre ele, vai dizer, ó, o arquivo foi modificado. Então, é visual, eu consigo identificar se o arquivo foi modificado, se ele foi adicionado, né? Uma vez que eu fiz a alteração dos dados das minhas classes, né, dos meus códigos fontes, o que eu preciso fazer? Um commit. Botão direito, git, commit. Aí eu vou dizer aqui, atualização da classe exemplo GitHub. Fiz um commit. Perceba que agora só aparece uma única classe e com status de modificado. Commit, gravei. Eu não vou fazer o pull aqui porque eu estou sozinho, não vai acontecer nada, não tem necessidade. Vou direto para o push. Botão direito, git, remote, push. Já tenho
o endereço configurado aqui, eu vou só dar um próximo. Ele está se conectando com o servidor, né? Próximo e finish. Nesse momento ele está enviando os dados lá para o Git. Se eu voltar para o meu repositório lá no GitHub, bom, a versão atual é o que estava antes, só tem essa versão inicial, né? Eu vou atualizar a página aqui. Perceba que vai aparecer alguns arquivos com uma versão diferente. Ó, tem ali, ó, atualização da classe exemplo GitHub. Então, esse arquivo foi atualizado e tem uma versão diferente. Os demais arquivos estão com a versão anterior, porque eu alterei só um dos arquivos. Então, toda vez que eu fizer uma alteração, fizer um commit e dar um apelido para aquele commit, quando eu fizer um push, vai chegar aqui para mim no meu repositório um ou um conjunto de arquivos com a nova descrição que eu dei. Bom, a última situação é quando eu tenho o projeto salvo no Git, mas não tem no meu computador e eu quero fazer um clone do projeto para eu começar a trabalhar nesse projeto. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? O primeiro passo é ter acesso à URL daquele repositório. Então, se eu não tiver a URL, eu tenho que acessar minha conta no Git, acessar o repositório e copiar a URL. Uma vez que eu tenho a URL, eu vou fazer um clone desse projeto. Eu configuro a URL, faço um clone, ele vai baixar uma cópia inteira do repositório para o meu computador. Vamos ver como é que a gente faz isso. Como eu já tenho o projeto aqui no NetBeans, o que eu vou fazer? Eu vou fechá-lo, apagar o diretório para a gente fazer um clone. Então, deixa eu fechar aqui. Close. Vou lá no disco e vou apagá-lo. E agora eu vou fazer o clone. O que eu tenho que fazer para clonar o meu projeto? Eu preciso ter o endereço, a URL, que eu já tenho copiada. Então eu vou vir aqui no menu, ó, Team, Git, Clone. Se você, no meu caso, como eu já estava trabalhando com essa URL, ela já está aparecendo aqui na URL do meu repositório. Se não tivesse, eu iria copiar, colar aqui dentro, vou escolher aonde eu quero salvar o meu projeto, já está no diretório que eu quero aqui, ó. Caso eu quisesse colocar, na verdade eu vou tirar aqui, caso eu quisesse colocar em um outro diretório, eu escolheria o diretório aqui, próximo, finish. Vai baixar uma cópia do meu projeto. Ele pediu se eu quero abrir o projeto, vou dizer que sim, abrir o projeto, está aqui o projeto com a minha classe exemplo GitHub. Se eu for lá no disco, está lá o diretório do projeto que eu tinha acabado de apagar. É bem simples o processo.